Aqueles, quem não abraçou ninguém, Deus vai revelar algo a respeito da tua vida que era oculto. Se você já abraçou, pode se sentar. Você é feliz ou está feliz? Amém? Eu e você, nós somos felizes, porque a nossa alegria foi conquistada na cruz, em Cristo Jesus. Amém? E queridos, quando nós trazemos a memória e temos uma mesa como essa, não é porque nós temos que ter um culto temático dentro do mês. Amém? Não é porque nós precisamos decorar de alguma forma, porque senão, poxa, imaginou 4 domingos o mesmo. Não, querido, não é isso. A Bíblia diz que eu e você deveríamos fazer isso em memória dele. E em memória do quê? Do que ele fez, do que ele é para nós. Sabia que eu, quando paro para pensar a respeito disso, eu percebo que a própria palavra e o Senhor está nos instruindo a ser grato? Amém? Por que eu tenho que me lembrar todo mês de Jesus na cruz? Porque eu preciso ser grato todas as vezes. Eu preciso sempre me lembrar de onde foi que Ele me tirou. Querido, o problema é que você talvez está melhorzinho hoje. Hoje você não fala palavrão, você não rouba, você não faz besteira. Aí você diz, querido, você ia para o mesmo inferno que talvez hoje alguém que você olha na televisão diz, essa pessoa é ruim. Você ia para o mesmo inferno. Então a gratidão que você tem que ter pelo Senhor é porque Ele te salvou. Amém, amém. Então trazer à memória o que Cristo fez por nós é justamente se lembrar de onde você estava e onde você está hoje, quem você era e quem você é hoje. Amém. Glória a Deus. Não é sobre isso que eu vou falar. Antes mesmo de falar daquilo que o Senhor colocou no meu coração, eu quero expressar a minha alegria. Na sexta-feira nós tivemos a aula nacional de abertura. Amém? Eu gravei um vídeo, não sei quantos de vocês viram um videozinho que eu gravei, e eu tive que gravar 4 vezes porque eu travava no aula abertura nacional abertura, aula abertura nacional do Rema, eu buguei, você viu que agora quase que isso aconteceu de novo, mas nós tivemos na sexta-feira a nossa aula nacional de abertura do Rema. Amém? Tive o privilégio e a honra de ministrar, quero agradecer mais uma vez aos diretores por me convidar. De fato, eu sou o líder espiritual dessa escola, aqui em Arujá, e é o que eu falo para as pessoas, nem todo verbo da vida tem uma escola Rema. E para que tenha uma escola Rema, numa igreja verbo da vida, o pastor precisa desejar. Ele precisa, para que você entenda um pouco mais, a escola tem um custo, e esse custo ele é pago pelos alunos, é por isso que tem a mensalidade, porque de fato a escola tem um custo. E quando nós fizemos o projeto para o Rema vir para Arujá, você faz o projeto e você não sabe quantos alunos você vai ter. Então a mudança de trazer o Rema para Arujá fez com que nós mudássemos de prédio, e foi aí que nós viemos para o prédio em que nós estamos, e nós tivemos que fazer um documento, um projeto, dizendo que nós estávamos aptos a receber a escola, e também assinar um documento, que se a escola não pudesse se pagar, a igreja arcaria com o custo dela. Então nós demos um passo de fé de todos os lados, porque a igreja também não estava nadando em braçadas para poder fazer isso. Mas eu quero que você entenda, querido, ter feito isso não trouxe a nós nenhum arrependimento. Pelo contrário, como nós estamos felizes em ver essa escola crescer, como nós estamos felizes em ver as pessoas crescerem mesmo em Deus. O intuito dessa escola é fazer com que você cresça, amadureça, rompa e avance nele. Amém? Então eu quero aproveitar, não apenas externar a minha alegria pelo início das aulas, mas também dizer a você que tem desejo de fazer o Rema, você que tem curiosidade do que é o Rema, essa primeira matéria do Rema será aberta. Então nós vamos ter fundamentos da fé com o pastor Beto Gomes, e eu quero professor, ele vai estar na qualidade de professor, desculpa. E ele vai estar aqui ministrando. Então, ainda que você, eu falei isso pela manhã, eu quero falar para você também, ainda que você talvez tenha um compromisso no meio do ano, ou posterior, e por isso você não vai fazer a escola, uma vez que você entendeu e tem paz para continuar dessa forma, ok? Se você entende que você não vai poder fazer esse ano, repito, não por medo ou por falta de fé, que não vai ter recurso e tudo mais, eu quero te incentivar, se você tem a oportunidade, venha, participe, querido. Ainda que você não vá fazer o Rema, venha nessa matéria aberta. Então, assim, eu costumo dizer
eu e você precisamos ter o nosso machado afiado. Amém? Você nunca sabe quando vai precisar derrubar uma árvore. E às vezes aparece a situação e o que você tem dentro de você não é alicerce suficiente para aquilo que você está vivendo. Então, assim, nós vamos ter uma aula sobre fundamentos da fé. E eu quero te chamar a estar aqui para que você possa, de fato, estar atingidos mesmo, ou firme com relação ao que a palavra diz ao seu respeito. Amém? Amém. Deu para entender? Amém. Você é meu convidado para estar aqui a partir de amanhã e participar dessa aula. E assim ser tocado por tudo aquilo que Deus tem feito e fará em nosso meio. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Já te indiquei e ouvi a ministração de hoje de manhã ou não lembro? De novo, eu lembrava, era só para você saber de novo. Queridos, vamos lá. Eu pensava mesmo que hoje à noite nós íamos falar a respeito, ou dar continuidade, falar um pouco mais sobre o que falamos pela manhã, mas não, aprove ao Senhor ministrar acerca de outra coisa. E talvez é porque o pessoal que vem no culto da noite já seja todo discípulo. Amém, amém, amém. Você não entendeu? Depois você assiste lá e vai entender. Eu quis elogiar você, mas se você não entendeu é porque você não é multidão, talvez. Brincadeiras à parte, querido. O que o Senhor colocou no meu coração, e a gente vai bater um papo de maneira rápida, eu quero ser objetivo, é que nós estamos vivendo em um sistema, em um mundo, que nos empurra tudo goela abaixo de maneira veloz. Amém? Há quem diga que você não tem conseguido se lembrar das coisas, porque nós estamos sendo bombardeados de informação. Então a internet, ao mesmo tempo que facilitou as nossas vidas, dificultou em muitas outras, nos tornou espertos e conhecedores de muitas coisas, e em outras áreas está nos emburrecendo. Porque de fato não está nos fazendo viver aquilo que nós vivíamos antes. Ainda esses dias vi um trechinho, um corte, era uma reportagem antiga, perguntando para as pessoas, você percebia que era tudo muito antigo, num calçadão em São Paulo, você costuma ler? E a pessoa estava dizendo, sim, eu gosto de ler, e quantos livros você está lendo? Ou leu? E a pessoa dizia, eu leio 5 livros, o outro depois disse, eu estou lendo 2 livros, e disse os temas, e aí então ele veio para os nossos dias, e aí perguntava para as pessoas, você lê? A pessoa disse, eu não leio. O que você faz? Eu gosto de ver Reels e TikTok, e é isso que eu gosto de fazer, eu passo meu tempo dessa forma. Você está comigo? Então assim, eu não preciso dizer muita coisa para entender que a quantidade de Reels que nós estamos vendo, não está nos fazendo ser os mais. Não concorda. Pastor, é porque você não vê o Reels que eu vejo, eu aprendo a lavar tapete como ninguém. Eu fico vendo aqueles vídeos lavando o tapete, tem uns tapetes sujos demais, e aí eu fico vendo ali aquela coisa. Teve um tempo que eu fiquei vendo, querido, eu não sei nem qual é o nome, mas é manicure de cavalo. Eu percebi que eu estava perdendo um bom tempo assistindo gente limpando pata de cavalo. E assim, não sei se você já viu, não quero também te incentivar a ir nisso. É um caminho sem volta, você vai precisar de alguém para te tirar de lá. Mas assim, existem muitas coisas que nós vamos vivendo. E por que eu estou falando a respeito disso? Porque, querido, com Deus não é assim. Nós estamos acostumados a ter tudo para ontem. Nós estamos acostumados, nós colocamos os áudios na velocidade 2, a gente não tem paciência de terminar de ouvir o áudio, a gente quer concluir, a gente quer ver, a gente quer saber, e perdeu muito tempo. Quando na verdade, se a gente quer levar isso para o Evangelho, e para o que Deus tem para as nossas vidas, a gente vai se frustrar. Não é porque Deus não é rápido, mas porque Deus não trabalha dessa forma. Deus não é impulsionado pela tua ansiedade. Deus não é impulsionado pela tua pressa. Deus não vai fazer rapidinho porque você está necessitado e de fato precisando que seja rápido. Não é assim que funciona. Amém? Glória a Deus. E nós precisamos compreender. E por que eu falo do nosso dia a dia para depois falar da palavra? Porque, querido, vamos lá, trazer para os nossos dias. É difícil você pensar numa geração que não honra pai e mãe, pensar que essa geração que não honra pai e mãe vai honrar o Senhor.
Então nós somos, é quase que natural, aquilo que você faz no seu dia a dia é reflexo do que você tem feito para com o Senhor. Amém. Se você está bem com o Senhor e entende aquilo que Deus tem falado para a tua vida, você vai viver de uma maneira. Mas não dá para dizer que o que você vive aqui não vai afetar isso aqui também. Afinal de contas, a sua correria diária tem te feito orar menos. A sua correria diária tem te feito ler a Bíblia menos. Afinal de contas, Deus precisa entender, a minha agenda está uma loucura. Deus não precisa entender, querido. De novo eu vou dizer, quem precisa dele é você. É você quem precisa de Deus. E talvez você não está parando para entender o que Deus tem para você como direção, e aí você faz a sua agenda, você corre igual um louco, igual uma louca, e se você tivesse se atentado para o que Deus tem para a tua vida, você correria bem menos, você faria bem menos, e teria muito mais resultado. Amém? Mas eu quero ler com você, não precisa abrir, Salmo no capítulo 40, verso número 1 diz: esperei com paciência pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição e de um atoleiro de lama. Colocou os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. E me pôs nos lábios um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Amém. Você pode fechar os teus olhos? Papai, eu te dou graças pelo privilégio de estarmos aqui. A palavra é tua, a unção é tua, e é por você que nós estamos. É de fato para fazer a tua vontade, para sermos cada vez mais parecidos com o Senhor, cada vez mais assertivos. E eu declaro em nome de Jesus que a tua unção irá despedaçar julgos, sofismas, mentiras, enganos, soberba. Nós nos submetemos à tua palavra. E o que quer que o diabo esteja tentando fazer para roubar a semente, eu declaro falido em nosso meio. Em nome de Jesus, olhos atentos, ouvidos destapados, para ouvir a tua palavra e corações abertos, escancarados, para receber a boa semente, a poderosa semente da tua palavra. Eu estou diante de homens e mulheres que irão viver a frutificação de tudo aquilo que o Senhor tem depositado em nós. Em nome de Jesus, amém. Amém. Querido, então quando nós pensamos a respeito de processo, você precisa compreender que o processo faz parte daquilo que Deus tem para realizar na minha e na sua vida. E com isso talvez você vai pensar, então, pastor, é isso, é no tempo de Deus, é quando Deus quiser, é quando Deus quer. E nós somos bastante tentados a pensar que quando se fala de paciência ou de esperar, eu não estou envolvendo fé. Até porque o fé é agora, fé recebe na hora. Pastor, fé eu tenho aprendido, eu vou aprender no Rema, você vai aprender também. Fé é agora. E é isso mesmo, é agora. A grande questão é que talvez a manifestação não vem na mesma hora. E eu pergunto para você, quem é você até que se manifeste aquilo que você creu? Quem é você até que aquilo que você está crendo, confessando, aquilo que Deus disse a seu respeito, ou afinal de contas, agora eu já sei qual é o meu chamado, pastor. Deus já falou para mim qual é o meu chamado, o que eu vou fazer nele, o que eu vou viver nele. Glória a Deus, que bom que você já sabe. Eu te pergunto, quem você tem se tornado nesse percurso? Até que você assuma, até que você seja, até que você entre, quem tem sido você no processo? Queridos, nós vamos olhar para a palavra de Deus e nós vamos ver. Deus promete, existiu por parte das pessoas que receberam a promessa, agarrar aquilo. Não foi o que aconteceu com Abraão? Não foi o que aconteceu com Nó? Desculpa, com quem que eu falei agora? Nó, quem é Nó? Vocês precisam ler a Bíblia, pessoal. Não foi o que aconteceu com Noé, vocês não esperaram, era Noé. Não foi o que aconteceu com Noé? Deus vem e diz, Noé, você precisa construir uma arca. A evidência que Noé creu naquilo é agarrar a palavra, e não é agora sair falando para os outros, eu preciso construir uma arca. Deus falou para eu construir uma arca. Nossa, eu me vejo na arca. Nossa, eu vou, porque Deus falou e eu creio que eu vou fazer uma arca. Eu creio. Não, Deus falou, ele foi fazer. E choveu quando ele começou? Nem uma gota, nem um pingo.
Mas aí então ele tinha uma instrução, porque você vai salvar, você vai ser o Salvador. Uau, eu vou ser o Salvador, então eu não preciso construir. Afinal de contas, Deus... Quantos de nós já ouvimos de Deus que, nossa, Deus disse que você vai pregar, que você vai fazer, que por seu intermédio pessoas vão ser curadas, que por seu intermédio a sua família vai ser salva, por seu intermédio vai acontecer, vai ser, e é verdade, Deus não está mentindo para você, a Bíblia diz que Ele não mente. Só que eu e você precisamos entender quem eu estou me tornando. Porque você acha mesmo que um dia você vai levantar da sua cama dizendo, é hoje o dia que eu vou impor as mãos e vai acontecer cura? Tendo passado o dia todo vendo TV? Tendo passado o dia todo se enchendo de nada? Eu pergunto para você, quantos de nós aqui sabemos, não pastor, eu entendi, o meu chamado é pastor, eu sou profeta, não pastor, eu sou mestre, glória a Deus. E aí talvez você está esperando eu ir até você e dizer, eu reconheço você como pastor. Isso vai acontecer. Mas eu te pergunto, enquanto isso não acontece, quantos livros você está lendo? Enquanto isso não acontece, como você está se preparando? Enquanto isso não acontece, como você está se enchendo? Por que você acha que Deus vai te levantar para te envergonhar lá na frente? Por que você acha que Deus vai te erguer para que você passe vergonha? Deus sabe que você não está pronto para viver o que Ele tem para a tua vida. E não é que Deus está demorando, querido. Há quem diga que Deus demora porque Ele está caprichando. Não, Deus é o próprio capricho. Deus não está demorando porque Ele está caprichando. Talvez a demora é porque você não está pronto para receber o que Ele tem. Há quem diga que todo o tempo de espera tem muito mais a ver com quem nós vamos nos tornando, com que propriamente o que nós vamos nos apropriar. 2 Timóteo 2,5 diz, semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor, se não competir de acordo com as regras. Pastor, esse texto está fora de contexto. Não está não, fica tranquilo. A palavra está dizendo que existe uma maneira correta de eu e você caminharmos, de eu e você corrermos a carreira, de eu e você fazermos o que precisa ser feito. Eu já tive várias pessoas que perguntaram para mim, pastor, quando foi que você entendeu que você era pastor? Pastor, assim, eu não sei ainda qual é o meu chamado. Pastor, eu não sei ainda o que Deus quer de mim. Pastor, e querido, enquanto você se preocupa com essas coisas, você não está se preparando. Porque perguntam para mim, quando foi que vocês entenderam que tinha que pastorear uma igreja? E a gente tem dificuldade até de entender quando foi que isso aconteceu. Sabe por quê? Porque é uma coisa que acontece enquanto você faz. Enquanto nós estávamos servindo, enquanto nós estávamos fazendo, enquanto nós servíamos, os jovens, a igreja local, fazíamos tudo, Deus foi comunicando coisas, não teve um grande evento para tudo, ficou tudo escuro, um holofote sobre eles, e aí então vem em alta voz e diz, vocês, em 2014, irão assumir uma igreja em Arujá. Deus pode fazer assim? Pode. Queridos, é triste o que eu vou dizer, e eu não quero com isso ser condenado, mas eu posso dizer que grande parte das igrejas que estão abertas hoje no Brasil, são de pessoas que não esperaram o processo, são de pessoas que entenderam, Deus falou que eu sou pastor, mas ela não espera o processo de ser levantado como pastor, de ser amadurecido, de ser forjado. Deus falou comigo, o pastor está demorando muito, ele não me põe para pregar, eu vou abrir minha igreja, então ele vai e abre a igreja dele. E aí você talvez conheça alguma igrejinha em algum lugar, com pastores que estão desajuizados, pastores que estão aí, não conseguem caminhar sozinhos, pastores que estão de alguma forma oprimindo, querido, talvez não é nem por mal que ele faz aquilo, mas é porque lá atrás ele não quis submeter, é porque lá atrás ele não quis sentar e entender, o processo agora não é esse. Eu fico pensando, se Jesus tivesse nascido nos nossos dias, eu falei rápido demais? Se a minha esposa falou que eu falei. Se Jesus tivesse nascido em nossos dias, e Ele fosse nosso amigo, e Ele contasse para nós os planos dEle, penso eu que nós seríamos pessoas que diria, Jesus, não está na hora?
Jesus, faz agora. Jesus, vai. Jesus, você já sabe quem você é, vai. A Bíblia diz que quando Jesus vai no templo, ele abre ali com seus 13 anos, ele abre, lê as escrituras e diz, uau. Ele ensina na sinagoga como alguém que tem autoridade. Está comigo? As pessoas se admiram. O pai e a mãe procurando ele, aparece lá e diz, eu estou cuidando das coisas do meu pai, fica tranquilo. Está tudo bem. Jesus sabia quem ele era. Ele não tinha uma crise de identidade. Ele sabia quem ele era. Mas ele sabia o tempo certo de aparecer. Você nem sabe direito quem você é, mas quer aparecer. Eu falo com relação a tudo. Quando você vai estudar, querido, quantas empresas, existe uma estatística, pelo menos no Brasil, que a cada 10 empresas, 3 continuam, 7 delas falem. E aí talvez exista mais de um motivo, mas a grande maioria fale porque os herdeiros não têm competência para dar prosseguimento à empresa. E acontece, assim, é muito cultural. Eu não conheço outras culturas, mas posso falar do Brasil. Então você, quando criança, passou fome. Você, quando criança, quis as coisas e não pôde ter. Você, quando criança, passou por situações e aí você cresceu. Você casou, você conquistou uma boa vida, você tem um bom salário, uma boa vida, e você diz, eu não quero nunca, jamais, que o meu filho passe pelo que eu passei. Glória a Deus, que coisa boa. Mas porque nós não queremos que os nossos filhos passem pelo que nós passamos, a gente faz com eles, diferente do que aconteceu conosco. E não dá para pensar, querido, que o que você passou no seu crescimento, na sua vida, não forjou em você quem você é hoje. A grande questão é que quando eu, pai, guardo os meus traumas para não gerar isso nos meus filhos, eu crio nos meus filhos outros traumas. Eu crio nos meus filhos outras coisas. Você pode ver, querido, hoje o que os pais mais têm tentado fazer é não deixar seus filhos frustrados. Então eles fazem de tudo para que a criança não se frustre. Não vai se frustrar, não, filho, toma aqui então. Não, filho, não fica assim, então faz, acontece, pode pular, pode fazer. E aí a gente não deixa a criança se frustrar. E quando ela começa a se frustrar, nós somos os primeiros a não fazê-la viver com aquilo, administrar aquilo. Pode ver, não sou eu que estou falando. E porque a gente priva a nossa criança de viver isso, a gente acha que está sendo um super pai, mas a gente não está sendo. Porque todo mundo precisa aprender a passar por processo. Todo mundo precisa aprender a administrar processo. Todo mundo precisa aprender a ter paciência. Falava esses dias, as crianças colocam um desenho na TV. Querido, não tem mais propaganda. Quando aparece a propaganda, espera alguns segundinhos, pula. Está comigo? Não é assim? Como que era na sua época? Na minha época você tinha que assistir o desenho. Eu lembro da expectativa que eu gerei quando apareceu pela primeira vez na TV Cultura a propaganda do Castelo Rá-Tim-Bum. Eu lembro. E eu perguntava para o meu pai, quando que vai passar, pai? Filho, vai ser na segunda noite, você contar as horas, porque segunda noite vai passar. Vitor, a gente não pode perder, a gente tem que marcar. Vitor, a gente tem que assistir. E eu lembro da gente deitado assistindo. Não estou entrando por menor se é de Deus ou não, tá? Pega você suas pedras aí e guarda aí. O que eu estou querendo dizer para você é que antigamente nós entendíamos que existia tempo para algumas coisas, que existia tempo para coisas naturais. E talvez nós conseguimos compreender que, embora eu estivesse crendo, existe o processo para que eu pudesse amadurecer e receber daquilo. Eu não estou falando com relação à cura, não. Ok? Está comigo? Pastor, aqui eu orei e estou esperando manifestar a cura. Ah, então vai amadurecer para a cura manifestar. Não, querido. Amém? Mas existem coisas que talvez você está confessando, crendo, desejando. Entrar, inclusive no chamado, naquilo que Deus tem. Conversando um tempo atrás com um jovem, e ele disse para mim, pastor, eu estou querendo arrumar uma namorada, eu estou querendo me relacionar, quero casar, quero ter família, é meu sonho. Eu disse, glória a Deus, cara, que legal, que bom. Que bom que você quer, que você tem esse desejo. E o que você almeja, assim, numa noiva, numa esposa?
E ele começou a falar. E começou a relacionar e falar, e eu, quando terminou, disse, rapaz, eu não sei se está por aí essa mulher não. Mas amém, vai nessa tua força. Mas então eu perguntei, assim, para ter alguém nesse nível, dessa bagatela, eu pergunto, quem é você na fila do pão? Assim, para ter uma mulher dessa, quem é o homem que ela vai receber? Porque se você não quer que ela seja o seu castigo, você vai ser o dela, se você não está à altura. E aí ele fez, então, pastor, eu ainda estou aí, não tenho um emprego fixo ainda, mas assim, ainda não consegui comprar muita coisa não, mas... Você consegue entender? Vocês estão entendendo alguma coisa que eu estou falando? Aleluia. A Bíblia diz, querido, que os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Talvez porque nós vivemos em uma outra fase, não discernindo o tempo e o modo. Talvez, nós temos aqui na nossa igreja pastores que eram pastores de outros ministérios, de ministérios independentes. E nós tivemos uma conversa, nós compreendemos que o tempo tinha se findado e essas pessoas hoje estão aqui conosco. E a minha conversa com eles sempre foi essa. Eu reconheço que existe o chamado na vida de vocês. O chamado e o dom são irrevogáveis. Mas assim, existe um processo para a gente viver aquilo que está no coração de Deus. Você está comigo? Quantos outros pastores nós temos aqui? E eu sempre converso, queridos, nós somos uma igreja que tem uma visão grande com relação a alcançar o Alto Tietê todo. Você acha mesmo que eu vou pastorear aqui? Então, primeiro domingo eu fico aqui, segundo domingo em Mogi, terceiro domingo em Santa Isabel, quarto domingo eu vou para Suzano. Pastor Ipoá, eu não sei, eu vou na quinta. Pastor Ibiritiba Mirim, eu vou na terça. Pastor Itaquá, eu vou de segunda. Pastor, e cadê a sua família? Camila me largou, porque agora eu não tenho tempo mais para nada. Não é assim. Então entenda, Deus está trazendo você para esse lugar porque a visão é grande. E para uma visão grande precisam de pessoas para fazer acontecer. Então eu não tenho dúvida disso. Você está aqui porque faz parte da ideia de Deus. Mas só estar aqui não é suficiente. Você precisa estar aqui e se submeter, e se envolver, e ser parte de tudo que Deus está fazendo. Porque, querido, de verdade, sentar em um carro e só ficar perguntando, quando chega? Já chegou? Está perto? E coisa de criança. Eu e você não podemos estar focados no objetivo. Nós precisamos entender e se alegrar com o processo. Sabe quando você aprende a olhar a paisagem na viagem? Quando você aprende a olhar a nuvem, olhar a cidade lá de cima. Você está comigo? Eu e você nós vamos viver o que Deus tem para as nossas vidas. Mas isso está totalmente atrelado a como nós vamos nos submeter. O quanto de nós vai existir rendido ao plano de Deus. Eu me lembro que há um tempo atrás ouvi uma ministração do profeta Maneco e ele falava a respeito disso. Querido, o tempo de cada fase não está em Deus. O tempo de cada uma das fases que você está vivendo está totalmente atrelado à sua entrega e rendição. Quem já jogou videogame? Todo mundo, né? Entender a vida cristã e a nossa vida é exatamente assim. É você compreender que você só passa de fase se você zera e faz tudo que aquela fase pediu. Nós conversávamos uma vez, há muitos anos atrás, com um amigo do ministério, e ele falava isso para nós, lá atrás, quando jovens. Ele dizia, não tenha pressa, não queira acelerar aquilo que Deus tem para a vida de vocês. Deus é o maior interessado de fazê-los viver. O único objetivo de vocês é estar no lugar certo, na hora certa, sempre. E ele dizia, eu cansei de ver pessoas que se autopromoveram, se autocolocaram, se colocaram em uma posição e passaram vergonha depois. Você está aqui? A minha ideia, querido, ou a ideia de Deus, não é fazer com que eu e você sejamos envergonhados, nem que você desanime.
Porque quando nós vamos para Abraão, a Bíblia diz que Abraão, mesmo levando em consideração o seu corpo já adormecido, ele não esmureceu, mas ele permaneceu firme. Não foi isso que a Bíblia diz? Está comigo? Romanos 8:25 diz: mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Sabia que a paciência está totalmente ligada à fé? Romanos 15:4 diz: pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino, foi escrito a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordemente e uma só voz, glorifiqueis ao Deus e ao nosso Pai, Senhor Jesus Cristo. A palavra está dizendo, querido, que a paciência foi dada. E talvez nós estamos atrelando a paciência porque você não suporta o irmãozinho. Aí você diz: nossa, eu preciso ter, pastor, eu preciso ter paciência, porque fulaninho me tira do sério. Pastor, eu preciso ter paciência, porque aquele irmãozinho, ele testa. Eu lembro que quando nós aprendemos lá atrás, antes eu entendia que nós precisávamos orar e pedir paciência. E aí então nós aprendemos no Rema que a paciência está dentro de nós. Amém? E aí então na época nós ainda sem discernir muita coisa, a gente falava, e quando via alguém que não tinha esse entendimento, e a pessoa dizia: não, eu vou orar pedindo paciência ao Senhor, a gente sem entendimento dizia: não pede paciência, que Deus vai dar prova para você entender que a paciência está aí. Não é isso não, amém? Era a nossa falta de entendimento, querendo ensinar algumas pessoas. Mas a paciência que você tem, querido, não é somente para suportar as pessoas, é para aguardar aquilo que Deus deseja manifestar a você. Marcos 4:26 diz: disse ainda, o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse a semente à terra, depois dormisse e se levantasse, de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Olha o que Jesus está dizendo, ele está dando um exemplo do que é o reino. Ele está dizendo: no reino de Deus é semelhante ao que vocês têm aqui. Então assim, existe o plantio, existe o nascimento, aí ele diz: vai nascer o milho na espiga, a espiga vai ficar cheia, e depois de amadurecer é que a gente corta. Querido, o povo era escravo, então eles saem da escravidão, existia um objetivo, eles sairiam da escravidão para ir para a terra que emana leite e mel, a terra prometida por Deus. Existia um percurso, existia um fim, mas porque eles não se atentaram no processo, porque eles não cuidaram do processo, eles não puderam viver, eles não viram aquilo que o próprio Deus tinha dito a eles. Então eu preciso dizer a você com todas as letras: a murmuração está travando a tua vida. Murmurar no processo, porque você ainda não viu com os seus olhos naturais a materialização ou a realização daquilo que você está crendo. Murmurar vai fazer com que você não veja. Não dá para você dizer: eu creio no que Deus disse, e dizer: Senhor, mas está demorando. Nossa, mas que horrível, que sol, que chuva, vai dar tudo errado, mas parece que não acontece, parece que não é assim. Por que você acha que viver desse jeito vai fazer com que as coisas se manifestem? A Bíblia diz que a minha e a sua confissão deve ser, nós devemos reter firmemente a nossa confissão. Está comigo? Vocês estão entendendo? Parece que vocês estão meio avoadinhos. Eu preciso descer, né? Gálatas 4, verso de número 1, diz assim:
Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que ele é senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Olha que coisa interessante. O texto está dizendo que ainda que ele sendo herdeiro de tudo, ele não tem direito a nada. Ele é semelhante a um escravo, porque ele não tem maturidade para ter tudo. Nós temos na história, querido, um filho que quis pegar a herança antes do tempo. O que aconteceu com ele? Se perdeu. Nós, quando olhamos para Jesus, eu acabei de falar, nós olhamos para Jesus e você pensa, para pensar, como que alguém que fez tudo o que Jesus fez em 3 anos e meio, não começou com 20? Para pensar, por que Jesus não começou com 20, 13 anos, fazendo tudo o que ele fez? Meu amigo, ele tinha sacudido muito mais. Essa é a minha e a sua pensamento, achando que a gente é mais esperto que Deus. A Bíblia diz que ele veio na manifestação, na plenitude dos tempos. E querido, com 3 anos e meio, o povo já queria consagrar ele rei, já queria matar ele, já queria... Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos ver. Querido, não foi porque José pensou, José sonhou que ele viveria tudo aquilo. Ah, pastor, mas tudo que ele passou estava dentro do processo do que Deus tinha para a vida dele. Ou até mesmo eu estava pensando esses dias, e aí é pensar mesmo com relação a isso. Se você não entender que Deus está no controle da tua vida, e a tua posição é se manter firme em fé, confessando a palavra, não murmurando, adorando a Ele. A Bíblia diz que o homem está preso, José está preso, e ele tem ele é conhecido por revelar sonho. Então o amigo dele vai para o reino, e estão precisando de padeiro e copeiro lá. A Bíblia diz que depois de 2 anos, o homem lembra que ele revela sonho. Você não sabe nem do que eu estou falando, está na Bíblia. 2 anos. E você pode pensar, meu amigo, que cara traíra, Mas se ele é lembrado antes, querido, ele talvez tudo que ia fazer era cuidar da cozinha. A Bíblia diz em Romanos 8, 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Hebreus 6, 9 diz, deixa eu ler a partir do 11, desculpa. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daquele que pela fé e pela paciência herdam as promessas. Pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Eu sei que Deus disse. Eu sei, a Bíblia diz que os planos que Ele tem ao seu respeito são planos de paz e não de mal. A Bíblia diz que a vontade que Ele tem para a sua vida, ela é uma vontade perfeita, ela é boa, agradável e perfeita. A Bíblia diz que desde o ventre, nós fazemos isso aqui. As pessoas vêm, os pais vêm trazer suas crianças aqui, a gente fala... Querido, não nasceu uma criança e Deus vai pensar num propósito para a vida dela. Existe um propósito e por isso nasce uma criança. O propósito existe antes de você nascer. Então eu posso te afirmar, existe um sonho, um plano de Deus para que você viva e realize. A Bíblia diz que Moisés morre, então Deus vem para Josué e diz, Josué, assim como eu fui com Moisés, eu vou ser com você. Seja forte e corajoso. Porque tudo que eu fiz com ele, eu vou fazer com você, Josué. Seja forte e corajoso. E ele então continua. Não deixe de meditar nessa palavra de dia e de noite. Cuide para que você cumpra fielmente tudo o que está escrito. Querido, se
Se fosse para de repente Deus dizer, assim como eu fui com ele, eu serei com você, seja forte e corajoso, tudo que ele ia ter que ter era força e coragem. Mas quando Deus diz, medita na minha palavra, é para que justamente ele se tornasse quem Deus tinha o desejo que ele se tornasse. É a palavra que vai te tornar apto a viver tudo que Deus tem para a tua vida. Lembra um tempo atrás de conversar com uma pessoa e ela dizer, pastor, eu entendi o meu chamado em Deus. E aí eu conversei com ela, eu disse, você gosta de pessoas, você gosta de estar entre pessoas? Eu disse, pastor, não, eu sou extremamente caseiro, eu detesto estar com pessoas. E eu disse, alguma coisa está errada. E eu tenho certeza que não é o que Deus disse. Você precisa correr atrás, porque ministério é gostar de gente. Ministério é servir gente. E eu estou falando isso para você aqui. Se você sabe o que Deus quer que você viva nele, você precisa começar a gostar de gente. Não dá para não amar o que Deus ama. E gente é trabalhoso. Meu avô dizia, é mais fácil, eu prefiro cuidar de 1000 cabeças de gado do que de uma pessoa. O ser humano mas você precisa submeter, querido. Quando nós falamos a respeito do que a igreja representa, ela está aqui justamente, eu falei isso pela manhã, é você tendo doutorado, pós, MBA, eu não sei, mas talvez servindo na igreja e o seu líder sendo alguém que não tem faculdade, é alguém que fala problema, e você tem que pegar todo esse teu conhecimento e se sujeitar a ouvir a instrução de alguém que estudou menos que você, mas foi quem Deus escolheu para estar na posição. Vai brigar com Deus. Olha que coisa interessante, Samuel chega na casa de Jessé, ele olha para todos os filhos de Jessé, e a Bíblia diz que ele olha e diz, deve ser esse, tem cara de rei, tem pinta de rei. Olha para o outro, não, e aí, o que Deus diz para ele? Eu não vejo como o homem vê a aparência, mas eu vejo o coração. Ele pergunta para Jessé, acabaram os seus filhos? Ah não, tem um cuidando das ovelhas, manda trazer. E quando chega aquele homem, talvez não lembrado pelo pai, o único filho que talvez não ia para a guerra, quando aquele coração chega diante de Deus, ele diz, é esse. Você não vê, querido, Davi preocupado. A Bíblia diz que Davi foi ungido rei, e ele não ficou depois atrás de Samuel dizendo, quando vai ser? Samuel, quando? Samuel, quando vai ser? Querido, levaram anos, desde que ele foi ungido por Samuel até que ele assumisse o trono. E talvez você possa perguntar, por que Deus me comunica as coisas, se eu não vou viver no outro mês? Por que Deus então não espera para me falar quando está pertinho? Porque Deus deseja desenvolver em mim e em você essa maturidade, querido. Você precisa ser maduro. Quantas coisas Deus falou para mim e para Camila lá atrás, e não fazia sentido. Quantas coisas Deus diz para nós hoje, e ainda parece ser grande. E querido, não é porque eu vou viver agora, mas se eu não me deixar ser forjado agora, aquilo também não acontece. Não é porque Deus disse que quer, que vai acontecer. E parece estranho, porque aí eu estou tirando a soberania de Deus, ou a potência de Deus, o poder de Deus, e não é isso, querido. Se tem uma coisa que a palavra diz a nós, deixa muito claro, é que Deus é poderoso, mas Ele deu a mim e a você o direito de escolha. Ele deu a mim e a você o direito de se apossar, de ser transformado por aquilo que Ele mesmo tem ministrado a nós. Então, pastor, eu entendi, o meu chamado é pastoral, eu vou ser pastor. Tá, o seu maior ministério é sua casa. Será que de repente você não está assumindo uma igreja, ou não está à frente de uma igreja, porque a sua família amanhã ou depois, por não estar estruturada, vai ser uma vergonha? Arruma a casa. Vai ler a Bíblia, vai estudar. Entenda, querido, Deus
Deus tem mais pressa que você. Olha que coisa. Eu estou falando pressa, não ansioso. Deus tem mais pressa que você em manifestar aquilo que Ele tem como desejo. Só que a pressa dele é para que você esteja pronto para viver. Eu lembro há um tempo atrás, já contei isso para vocês, eu sonhei, quando eu descobri que Deus tinha para a minha vida, eu sonhei que eu fui convidado para pregar numa igreja. E quando eu subia na igreja, a igreja estava cheia, gente na galeria, gente embaixo, e quando eu subia lá, todo mundo começou a rir de mim. E eu digo rir de mim porque não estavam rindo para mim, estavam rindo de mim, porque quando eu olhei para mim, eu estava sem as calças. Eu subi para ministrar sem as calças. E então eu acordei assustado e muito envergonhado, e Deus falou para mim: não queira viver antes do tempo aquilo que eu não te chamei para viver. Agora existe o outro lado também. Existem as pessoas talvez que sabem. Eu me lembro de conversar com uma pessoa e ela dizia: pastor, eu sei o que Deus quer comigo, mas eu tenho medo de viver, eu tenho medo de mergulhar, eu tenho medo de me soltar. E eu posso te dizer com todas as letras: enquanto você não viver e estiver no centro da vontade de Deus para a tua vida, você não vai ser plenamente feliz. A tua alegria está totalmente atrelada a estar no centro da vontade de Deus. Romanos 8:25 diz: mas se esperamos, acho que eu já li esse, o que não vemos, com paciência aguardamos. 2 Coríntios 10:18 diz: porque não é aprovado quem recomenda a si mesmo, e sim aquele que o Senhor recomenda. É justamente o que nós estamos falando. Eu me lembro, querido, no início da igreja, nós tocávamos, acho que você já ouviu isso. No início da igreja, era eu e a Camila e eu, e aí foi chegando depois de algumas pessoas. Mas nós botávamos o CD para tocar. E quando um cantava, o outro pregava. Quando um pregava, o outro cantava. Deu para entender? Deu para entender? E era o CD. E eu me lembro de algumas pessoas que chegaram na igreja e elas tocavam instrumentos musicais. E eu me lembro uma vez que a pessoa veio, sentou lá, e veio uma pessoa que já estava indo conosco na igreja, veio até mim e disse: pastor, aquele homem sentado ali é um dos melhores tecladistas de Arujá. E tinha o teclado, querido. A gente não botava o CD porque não tinha instrumento, estava tudo lá, teclado, bateria, baixo, guitarra, estava tudo lá. Então ela disse: ele é o melhor tecladista de Arujá. Eu disse: amém, querida, amém, pode deixar ele sentado lá, a gente vai adorar com o CD. Então quando acabou, aquele homem veio falar comigo e disse: pastor, eu toco instrumento, eu me ponho à disposição aí para poder tocar. Eu disse: querido, obrigado, amém, glória a Deus. Sim, você não vai tocar a princípio, o que eu digo para você é: congregue conosco, conheça a visão, deixa eu conhecer a tua vida, deixa eu conhecer você, e aí com o tempo a gente vem trazendo você para perto. Ele voltou? Oi, ele voltou? Não, o negócio dele era tocar. Que vida, pastor? Eu tenho vergonha da vida que eu vivo, eu só quero tocar. Queridos, qualquer pessoa que acredita em Deus e crê na unção pode fluir com o Senhor. Há quem diga que se Deus usou uma mula, Ele pode usar você. A grande questão é o que sustenta a unção, é o caráter. É quem você é quando ninguém está vendo. Então não adianta você ser a pessoa que toca bem, você ser a pessoa que fala bem, que ora bem. A sua vida precisa estar à altura daquilo que a palavra diz para você viver. Amém? Então o que Deus está forjando nesse processo é o meu e o seu caráter. Não dá para você querer assumir o que Deus tem para a tua vida se você mente. Se você ainda arma situações para proveito próprio, se você engana as pessoas, você acha mesmo?
Mas Deus está te dando a oportunidade. Deus está te dando a oportunidade. E qual é a oportunidade? Para de mentir. Para de enrolar. Seja o vosso falar sim, sim, não, não. Prometeu, cumpra. Comprou, paga. Mas não. Sabe o que é um dos requisitos para o nosso ministério? Nenhum pastor pode ser levantado se ele estiver com o nome sujo. Pastor, o que tem a ver uma coisa com a outra? Prega tão bem. Pastor, tão afeiçoadinho. Tão, querido, o ministério entende, se nos zelou pelo nome, qual é o testemunho que vai dar? Nós falamos de uma coisa besta. Eu falei de manhã que eu lavei o meu carro mesmo não gostando de lavar o carro, porque todos os irmãos passam ali na porta e vê o carro do pastor sujo. Pastor, você está se importando com o que pensam do Senhor? Eu só entendo que tudo é exemplo. Pastor Ângelo acabou de dizer que foi guiado, parou lá do outro lado, mas lavou hoje à tarde e parou aí na frente. Queridos, a gente tem obrigação de lavar carro? Existe no estatuto uma cláusula que diz que todo pastor precisa ter o carro limpo? Não. Mas nós entendemos que uma vez que a nossa vida não é nossa, ou nós estamos nos expondo, existe coisa que já não cabe mais a nós. Eu estou falando de algo totalmente ilícito, mas o que é ilícito nem passa pela nossa cabeça. Você está entendendo? A grande questão é que o Evangelho não é... Existem coisas que se eu falasse para você, semelhante ao que você vive, pense em algo aí no seu dia a dia. Se eu chegasse aqui hoje em cima do púlpito e dissesse: querido, eu preciso confessar, eu faço tal coisa, e é o que você pensou aí, como a igreja reagiria? Porque quando vocês olham para mim, como pastor dessa igreja, vocês imaginam, supõem, e tem para vocês, que eu não posso errar no que você está errando, que eu não posso falhar no que você falha. E você está correto, porque a Bíblia diz que eu preciso andar à altura do que Deus me chamou. A grande questão é que a mesma Bíblia diz que você foi chamado filho, que existe para a tua vida um plano, que existe para a tua vida um propósito, e ela diz que você não vai viver de qualquer jeito. Você está aqui? É preciso amadurecer, querido. Não dá, vir à igreja. Talvez você tenha: pastor, o tempo me amadurece. Não. Você talvez tenha 50 anos e é tão adolescente quanto os nossos teens. Talvez você tenha anos de igreja e é tão imaturo quanto as nossas crianças. Então não foi o tempo que te amadureceu. É talvez toda vez que você é confrontado, você sai. Toda vez que alguma coisa te incomoda, você sai. Você não resolve conflito, você não senta, você não abre, você não fala. Isso é para todas as áreas. É para você que serve no ministério, é para você que é casado, é para você que é funcionário, é para você que é patrão, em todas as áreas. Se você não senta como adulto para resolver conflitos, para dialogar, para falar, para resolver, não amadurece. E Deus está disponível. Deus está disponível para você falar e ouvir. A palavra está aqui, para você ficar bravo e você olhar a palavra e dizer: eu que estou errado. Está aqui. Agora não dá, querido, não dá. A gente precisa crescer, a gente precisa amadurecer. Eu me lembrei agora de uma ministração que eu fiz há um tempo atrás, sobre o crente mimimi. E o tema da ministração era esse: crente mimimi. Onde eu dava respostas e falava: não tem como eu e você sermos dodói, porque o Evangelho vai exigir de nós maturidade. O Evangelho vai exigir do cristão um couro grosso. Falei pela manhã, o Evangelho não é para frouxo. O Evangelho não é para pessoas que estão querendo viver o oba-oba. Infelizmente nós, como igreja, absorvemos ou amortecemos demais o Evangelho, facilitamos demais o Evangelho, abrimos concessões demais para que o Evangelho acontecesse, quando na verdade o Evangelho é um só, a verdade é uma só, a palavra é uma só.
O apóstolo Paulo nas cartas diz: eu já deveria estar falando a vocês como maduros, mas novamente eu tenho que me dirigir a vocês como nenéns, dando a vocês leite espiritual. Está comigo? É ele brigando com a igreja, dizendo: gente, já não era mais para estar nesse lugar. Pastor, e quando que eu não estou amadurecendo? Quando você entende que tem um chamado de Deus, mas por picuinha, porque ficou chateadinho, porque falaram de mim, falaram ali, não me cumprimentou. Ai, querido, vamos crescer. Aleluia. Você está recebendo alguma coisa? Aleluia. Tem um monte de versículo aqui, mas eu não vou ler mais não. Só uma tirinha que eu tinha colocado aqui. Amém. A Bíblia diz em Hebreus que eu e você temos uma corrida a ser percorrida, uma carreira a ser proposta a nós. E a Bíblia diz que nós devemos correr com perseverança. Amém. A Bíblia fala sobre eu e você sermos gratos em todo o tempo. Ouvi há um tempo atrás um homem que falava a respeito de gratidão, e ele disse do rela que o Senhor deu nele, porque ele estava dentro da casa dele reclamando da casa, porque a casa estava com goteira, a casa estava com problema, a casa, ele reclamando. Então Deus disse: você lembra quando você orou por essa casa? Ele disse: eu lembro. E ele disse: você lembra como você se alegrou quando a casa chegou? E ele disse: eu lembro. Ele falou: o que aconteceu com aquela alegria? O que aconteceu com aquela gratidão? Não é porque não chegou ainda, querido, o que você deseja, ou que você ainda não está vivendo o que Deus tem para a tua vida, que você não deve manter um coração grato, que você não deve preservar em você essa gratidão, porque em Deus está te tornando. Amém. Eu conversava, querido, com os nossos pastores e falava a respeito para eles de características que eu entendo que todo pastor, todo líder precisa ter, de coisas que me livraram, de coisas que me blindaram, que eu talvez não vi em outras lideranças, e eu disse: porque eu não vi, eles sucumbiram, eles falharam. Então assim, no que depender de você como liderança, seja assim, haja assim, amadureça nessa área, porque, querido, é necessário. Eu estou acabando. Eu já vi pessoas que foram levantadas por outras para viver aquilo que elas enxergaram. Então, na ocasião, foi uma pessoa levantada para ser o líder de uma célula, mas como a palavra diz que nós não deveríamos fazer, foi feito. Ela era uma pessoa nova na fé, era um neófito, e ela não tinha estrutura nenhuma para estar naquela posição. Então vieram conversar com ela, vieram desabafar, se aconselhar, e aquilo que era para ser uma bênção virou um problemão, a ponto daquela pessoa sair da igreja, não querer saber. E a palavra fala sobre isso, querido. Algumas pessoas chegam para mim e dizem: pastor, a gente pode fazer um projeto de tal coisa, a gente pode fazer tal coisa, existe tal coisa. Queridos, existe tanta coisa no meu coração para essa igreja viver, tantos ministérios ainda que nós não temos, que eu tenho certeza que nós vamos ter. Nós vamos ter muita coisa acontecendo na nossa igreja. A grande questão é que não vai acontecer de qualquer jeito. Não é porque você tem cara de que faz bem que eu vou dar para você fazer bem. Eu preciso saber quem é você quando repreendido. Eu preciso saber quem é você quando contrariado. Pergunta aí para os nossos pastores. Pergunta para o pastor Ângelo. Pergunta para ele. Quantas vezes ele já foi, talvez, confrontado? Aí a gente acha que a posição que ocupa está ali porque ele é meu amigão. Poxa, ele está aqui desde o início, né? E como chegou no início, tem a obrigação de levantar. Não, querida, eu não me sinto obrigado a nada. Eu só faço aquilo que Deus manda fazer.
E se esse homem está na posição que está hoje, foi porque ele amadureceu para estar lá. Ah, estamos perfeitos? Não, não estamos. Mas estamos aperfeiçoando. Nós estamos sendo aperfeiçoados, dia após dia. Você está aqui? Querido, eu não vou. Pode perguntar. Eu pastoreio nessa igreja. E eu quero crer que é uma bênção. Eu pastoreio grande parte da minha família. Eu fiz brincando, eu falo brincando. Mas eu falei com bastante orgulho e alegria para o pastor lá em Guaratinguetá. Eu tenho muita gente, eu tenho quase 30 pessoas da minha família que hoje são pastoreadas por mim. E você consegue entender como isso é? Meu pai é um dos pastores auxiliares aqui. Pastor, como que isso acontece? Como? Ele é seu pai. Eu sei que ele é meu pai. E eu tenho um combinado com ele. Quer saber o combinado? Ninguém quer. Mas por que você está falando isso? Porque precisa existir maturidade para que isso aconteça. Sabia? Porque existem coisas e instruções que eu dou a ele, e ele entende que eu sou o anjo da igreja. Assim como existem coisas que ele fala para mim, e ele é meu pai. Eu me submeto. Você está aqui. Aí meu irmão é pastor auxiliar, meus primos agora aqui servindo, querido. Se você não entende os processos, ele é meu pai, mas ele entende que sendo meu pai, ele é pastor auxiliar. Nossa, pastor, isso soa estranho. Estranho por quê? Qual é a resistência do teu coração em viver o que Deus tem para a tua vida? Todo homem que tenta buscar uma posição com a força do teu braço, querido, você só aguenta um pedacinho, só um pouquinho. Por mais forte que você julgue ser, você é fraquinho. Amém. Amém. Então entenda. No que couber a você, seja você responsável com o que você tem nas mãos hoje. Amém. Pastor, eu nunca fui escalado para pregar. Eu tenho chamado aqui, eu nunca fui escalado para pregar. Eu fui pastor auxiliar em Guarulhos por 6 anos. 6 anos eu pastoreei como um pastor auxiliar em Guarulhos. Sabe quantas vezes eu fui escalado para pregar lá? Uma terça. Que era o culto de oração. Então quando eu venho para cá eu tenho que pregar terça, quinta e domingo. Terça, quinta e domingo. Terça, quinta e domingo. Você acha que talvez eu poderia ter sido amadurecido em ser escalado para pregar lá? Poderia. Poderia ter sido melhor treinado na questão falar em público? Poderia. Mas sabe uma coisa que eu não negligenciei? O bom depósito. Não é porque eu não era escalado para pregar que eu não estava estudando a Bíblia, que eu não estava lendo, que eu não estava orando, que eu não estava tendo comunhão com o Senhor. Então quando aparece Arujá e Deus diz para nós, é o tempo de vocês, a gente deu tchau para Guarulhos e veio para cá, querido. Você está aqui? Eu sei que vai chegar o tempo, querido, de nós enviarmos mais e mais pessoas. Pastor William chegou para mim. Pastor William foi ano passado? Ano passado. Pastor William chegou para mim em 2023. E disse, pastor, final de 2022, ele disse, pastor, eu estou percebendo, quero compartilhar com o Senhor, eu estou percebendo que talvez a gente vá embora ano que vem. E ele terminou de falar e eu disse, cara, eu não quero te contrariar ou te contradizer, eu quero que você ore a respeito, mas o que eu tenho no meu coração é que vocês não vão esse ano. O que eu tenho no meu coração é que vocês vão no próximo. Tem mais um ano para a gente poder ajustar algumas coisas. Ele se submeteu, ele entendeu o que foi isso e foi exatamente o que aconteceu. Pastor, então você é o dono das pessoas? Não, querido, não. Eu não mando em ninguém. Tudo que a gente faz aqui é aconselhar e entender que do alto existe uma direção. E quem se submete vive o favor, vive a graça de cada uma das fases e processos. Amém? Você pode ficar de pé?
Querido, o que eu posso dizer a você em resumo de tudo isso? Pare de querer acelerar para o sentido errado. Você talvez está querendo acelerar para chegar ao destino, e Deus está querendo acelere o amadurecimento no processo. Se submeta, se curve, se renda, se jogue, se lance. Feche os teus olhos. Pai, eu te dou graças. Obrigado pela tua palavra. Espírito Santo, eu sei que enquanto eu ministro, o Senhor vai, de maneira individual, falando a cada um dos corações. E eu sei porque sei, que o Senhor encontrou espaço nos meus irmãos essa noite. E talvez coisas que nós estávamos resistindo ou não compreendendo, pensando, Pai, estar atrasado ou existindo da nossa parte ansiedade em viver aquilo que estava no teu coração. Que nós possamos aprender a descansar e esperar no Senhor. Eu oro, Pai, para que assim como uma brisa que rega a terra, eu oro para que o teu refrigério venha sobre nós. E toda ansiedade, toda pressa, toda angústia, seja, Pai, revertida pelo teu refrigério. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O Senhor diz: sim, eu sei o que eu te disse, eu sei o sonho que eu coloquei no teu coração, sim, eu sei, aquilo que eu te fiz sonhar, aquilo que eu te fiz desejar, eu estou envolvido com os meus planos para a tua vida, mas eu preciso que você acelere o processo, se submetendo, se envolvendo, me buscando, conhecendo a minha voz, sendo guiado por mim. Obrigado, Pai. Obrigado. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Eu me lembrei de algo agora que eu ouvi o nosso apóstolo falar. Isso me trouxe bastante temor quando eu ouvi. E ele conta que um irmão da igreja se afastou, se desviou, tinha um chamado lindo, viveu algumas coisas com o Senhor, e então aquele irmão se reconciliou, voltou para Jesus, e o pastor Bud e o Guto vão visitá-lo. Então eles vão lá à tarde, eles conversam com aquele irmão, eles se alegram com aquele irmão, porque agora o irmão voltou, o irmão está firme. E então quando eles estão saindo daquele lugar, dentro do carro, o bispo Guto vira para o pastor Bud e diz: pastor, glória a Deus, que coisa boa ver esse irmão no lugar em que Deus o chamou para estar. Que coisa boa ver esse irmão amando ao Senhor e de novo falando de viver os planos de Deus para a vida dele. Então o pastor Bud vira para o Guto e diz com um olhar de tristeza: eu também estou muito feliz com o retorno dele para o Senhor. A minha tristeza é porque ele já não tem mais tempo para viver o que Deus tem para a vida dele. Então talvez você esteja pensando que porque Deus disse, tem todo o tempo do mundo para você viver. E não tem. É por isso que talvez Deus traz uma palavra como essa para nós essa noite. Porque depende da sua entrega, depende do seu rendimento, e quando eu digo rendimento não é de produtividade, é da sua rendição, da sua entrega.
do seu arrependimento na maneira de viver. Isso veio no meu coração, querido, e eu quero que você de fato pense a respeito disso. Pai, eu te dou graças. Obrigado. Obrigado porque é o Teu Espírito Santo que ministra e fala aos nossos corações. Eu creio no acelerar, Pai, eu creio no Teu Espírito de maneira rápida, precisa, ministrando aos nossos corações e nos fazendo virar chaves e condutas e comportamentos de maneira acelerada, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode orar por você? Ora por você. Diz para o Senhor: Senhor, se existe algo que eu estou deixando de fazer, que está retardando o processo do meu amadurecimento, ou está retardando o processo da manifestação daquilo que eu mesmo estou crendo, fala comigo, mostra para mim. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado. Permaneça com seus olhos fechados. Se você entrou aqui essa noite e você nunca entregou a sua vida a Jesus, eu não estou te convidando para uma religião, para uma denominação. O meu convite é para que você seja perdoado. E o único que pode perdoar pecados é Jesus Cristo. Eu preciso talvez ser um pouco mais escrachado. Todos nós temos, ainda que você não tenha consciência, ainda que você nunca tenha orado ou conversado com o diabo, nós só temos dois senhores. Então, se você não entregou a sua vida a Jesus, você tem por pai o diabo. E a Bíblia diz que uma vez que você não nasceu de novo em Cristo Jesus, você está perdido. Todos nós estávamos nessa condição. Mas um dia nós ouvimos o Evangelho, um dia nós ouvimos a mensagem da cruz, um dia nós ouvimos de alguém que poderia nos perdoar e nos levar ao céu. E todos nós tomamos a decisão, a grande maioria, tomamos a decisão por entregar a nossa vida a Jesus e entender que Ele era capaz de nos dar salvação. A palavra diz que a tua boa ação não te salva, não são suas bondades que vão te levar ao céu. Quem te leva ao céu é só Jesus. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E a Bíblia diz que aquele que crê com o coração e confessa com a boca que Jesus Cristo morreu dentre os mortos para te dar vida, esse tem salvação. Se você entrou aqui essa noite e você deseja entregar a sua vida a Jesus, levanta a sua mão direita bem alto, eu quero orar com você. Existe alguém? Você entrou neste lugar e você precisa e deseja entregar a sua vida a Jesus? Eu quero estender um pouco mais esse convite. Talvez você já tenha feito essa oração e não me importa saber por qual motivo, mas você sabe que você se afastou dos caminhos do Senhor. Você sabe que você está vivendo longe daquilo que Ele tem para a tua vida. E essa noite você deseja voltar a viver os planos que Deus tem para você. Se você entrou aqui essa noite, você deseja se reconciliar com o Senhor, levanta a sua mão, eu quero orar com você. Existe alguém? Levanta a sua mão direita, eu quero orar com você. Não perca, entenda como uma oportunidade. Deus está te oportunizando essa noite. Existe alguém?